Fala, meus amigos, beleza? Meu nome é Vitor Reis e hoje eu estou aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de como ser maduro na fé, como crescer em maturidade. O vídeo de hoje eu quero ajudar você a compartilhar alguns aspectos para que você cresça na fé, para que você se torne um cristão maduro. Geralmente a gente tem muitas informações, a gente tem muitas palavras, mas a gente às vezes não consegue organizar isso para crescer na fé. Então muitas pessoas têm um desejo de crescer na fé, se tornar um irmão maduro, mas às vezes nem sabe como fazer isso, por que fazer isso, e não entende tantas outras coisas, e nesse vídeo eu quero justamente compartilhar com vocês todo esse processo que vai contribuir nisso, tá bom? É uma troca de experiências, é um testemunho e uma avaliação, um compartilhar a partir da luz das escrituras, beleza? Vamos lá? O que é maturidade? O que significa maturidade? No grego, a palavra no Novo Testamento é teleios, que significa aquela pessoa que é plena, que é completa, né? Que não necessita, né? Não tem nada em falta. E no hebraico se chama huios, que se chama filho maduro, aquele que se parece com o pai, aquele que é a imagem e semelhança do pai, né? E é interessante que quando a gente vai olhar em toda a Bíblia, a gente vai perceber que maturidade não tem a ver com conhecimento, no sentido de conhecer demais, né? Porque muitas das vezes no nosso cotidiano a gente acha que uma pessoa madura é uma pessoa que é um teólogo, que sabe muito da Bíblia, apesar de a gente precisa conhecer as verdades do Senhor para ser uma pessoa madura. Mas não necessariamente uma pessoa madura é uma pessoa teóloga, ou uma pessoa que conhece tudo na igreja, ou conhece todos os processos, ou fez um seminário teológico, se formou e tem um diploma. Não. Maturidade na Bíblia tem a ver com aquele que é parecido com Cristo, aquele que é parecido com Jesus. Então, quando a gente quer crescer em maturidade, a gente precisa primeiro observar o que a Bíblia está dizendo. Um outro ponto também que a gente pode ver é quando a gente conhece pessoas maduras, pessoas que se parecem com Jesus, irmãos maduros, o que eles fazem? E você vai perceber que é a mesma coisa que a Bíblia vai orientar. Então, quais são esses passos? Primeira coisa que você precisa entender: ter um relacionamento com a palavra de Deus. Você precisa, de fato, gastar tempo de qualidade com a Bíblia. Se você não tem tempo de qualidade com a Bíblia, se a Bíblia não é um fator que faz parte da sua vida, então provavelmente você pode fazer qualquer outra coisa que não vai adiantar de nada. Você precisa, de fato, ter um relacionamento com a palavra. A palavra, somente aos domingos, somente de um curso, somente de um vídeo do YouTube, ela não vai ser suficiente para que você cresça em maturidade. Você precisa gastar tempo com a palavra. Você precisa, degustar, meditar, contemplar. E isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Olha o que diz Provérbios 2. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes consigo os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Para os que guardam as veredas do juízo, ele perseverar no caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas. Pois quanto a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então esse é um exemplo prático que é a palavra de Deus, né? Salmos 119, versículo 5 fala: escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Então maturidade, ela tem a ver com conhecimento, mas não no conhecimento como a gente estuda na faculdade, mas de ser afetado pelas verdades do evangelho, em
ter uma sabedoria, um conhecimento do alto, um conhecimento revelado. Então, através da palavra de Deus, através de uma vida com Deus, a gente vai obter isso. Tranquilo? E a segunda coisa que você precisa fazer, que a gente vai ver na Bíblia, e também a gente vai ver pessoas maduras, são a prática das disciplinas espirituais, né? O que é disciplina espiritual? É ler a palavra, é orar, jejuar, é ter um tempo de a sós com Deus, né? Um tempo de solitude. Então essas práticas, elas vão nos ajudar cada vez mais a ter encontros com Deus, a matar a nossa carne. Isso faz parte do processo de santificação. Então, se a gente quer, de fato, crescer em graça, em conhecimento e maturidade, a gente precisa ter a prática constante das disciplinas espirituais. E às vezes a gente mistifica muito isso. Olha, a gente precisa sentir de Deus. Não, a gente precisa fazer. Entende? Se vai acontecer algo, aí é com a parte de Deus, mas a gente precisa fazer, né? Esse é um grande desafio. E a prática das disciplinas espirituais, ela enfrenta uma barreira que é muito grande, que é o tempo, né? Muitas vezes o tempo é corrido e as pessoas deixam isso, né, para o lado, né? Deixa isso de lado. E se a gente quer crescer em maturidade, a gente precisa gastar tempo com Deus. Lembra que Davi era um homem segundo o sentimento de Deus, um homem segundo o coração de Deus? E o que Davi fazia? Davi simplesmente gastava tempo com Deus. Davi simplesmente praticava as disciplinas espirituais, assim como Jesus, assim como os discípulos e tantos outros homens na Bíblia. Então, se a gente quer ter cada vez mais encontros com Deus, ser moldado por Ele, ter encontros com Ele, né, a gente precisa praticar as disciplinas espirituais. Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 3, que nós somos transformados à imagem de Cristo, nós temos encontros com Ele e nós somos transformados de glória em glória. Então, nós precisamos ter esse tempo com Deus na prática das disciplinas espirituais, beleza? Um outro ponto dentro desse fator da leitura da palavra, da prática das disciplinas espirituais, eu já falei, mas é importante reforçar, que é o quê? É o tempo de qualidade, né? É o tempo que você se dedica a isso. E quando você se dedica a essas coisas, ela precisa ser intencional, não é só fazer de qualquer jeito. É claro que a gente não vai sentir bem, perfeito todo dia, né? Mas a gente precisa não só fazer, mas também ter tempo de qualidade. E existem duas palavras que eu gosto muito, que a gente vai ver na Bíblia, que é a meditação e a contemplação. Meditar é você estar examinando, você estar ali pensando, aquilo fazer parte da sua vida, né? Como eu já dei exemplo de Davi, de Jesus e tantos outros homens na Bíblia faziam isso, além também da contemplação. Então, a prática da devocional, a prática das disciplinas espirituais envolve você contemplar ao Senhor, você adorar a Deus, você pensar os pensamentos de Deus, você declarar as verdades de Deus. Interessante que dentro disso, eu achei, existe uma prática comum na igreja. Esses dias eu até vi num post do Jesuscope que eu queria compartilhar com vocês. Se chama lédico. O que é lédico? É uma maneira que você, uma forma assim, bem lúdica para você lembrar das disciplinas espirituais e da prática do devocional. O que significa? L, de ler, né? Você lê o texto da Bíblia. De escrever, você pode escrever algo, né, relacionado àquilo que você está lendo, aquilo que Deus está falando, aquilo que você está entendendo do texto. Você pode dizer, que tem a ver com você compartilhar aquilo que Deus está falando com você contar para outras pessoas. Tem a ver o C de cantar, então cante um louvor sobre isso, lembre de músicas, né, e tire esse tempo, como eu falei, de meditação, de contemplação, de adoração, de se render ao Senhor. E o O de orar, né? Converse com Deus antes, depois, durante, pare o seu momento, tenha um tempo de qualidade com Deus, né? Sente-se diante do Senhor, fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero te ouvir, eu quero te ser ministrado pelo Senhor, o que o Senhor quer para mim, tudo mais. E é dentro desse ambiente de contemplação, de adoração, que eu tenho certeza que você vai ser cada vez mais moldado pelo Senhor, você vai crescer
em maturidade. Em resumo, sabe qual é o maior inimigo disso tudo que eu falei? É a falta de organização, a falta de disciplina. Então você precisa organizar bem o seu tempo, você precisa dividir os seus dias, as suas tarefas. Se você é uma pessoa desorganizada, provavelmente você vai ter dificuldade em crescer em graça, em conhecimento, em maturidade. Então, a gente geralmente pega a nossa vida e organiza ou deixa ela desorganizada e coloca as coisas de Deus de lado, mas as coisas de Deus que devem nortear a nossa vida e não o contrário. Então, a prática das disciplinas espirituais e todas as outras coisas mais que eu falei, elas precisam ser prioridades. Então, a partir delas, você também vai organizar a sua vida. Então, esse é um conselho muito prático que eu quero dar com relação a isso. Beleza? E um terceiro ponto, para que você possa crescer em maturidade, né, se tornar um irmão maduro, você precisa ter comunhão. Comunhão não é só resenha, não é só bate-papo, não é só alegria. A Bíblia vai falar que nós devemos edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros, né, orar uns pelos outros. Então, a vida comunitária, as amizades espirituais, a comunhão com os irmãos da igreja, com os irmãos em Cristo, ela é fundamental para que você cresça. Eu tenho certeza que você já teve ou tem algum amigo que vai te encorajar demais, ele vai te compartilhar isso com você, do evangelho, te ensinando e tudo mais. Isso é fundamental para o seu crescimento. E é interessante que essas coisas são a maneira como Deus estabeleceu para a gente edificar um ao outro, para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele, né? Por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo, nós vamos ser edificados, né, conforme Cristo, né? Então, a partir das verdades do Evangelho, compartilhada através da vida dos irmãos, nós vamos crescer. Então, se você quer crescer em maturidade, você precisa ter pessoas maduras e pessoas que falam na sua vida, pessoas que você vai confessar pecado, pessoas que vão abraçar você, pessoas que vão cada vez mais edificar você e também você ser afetado pelo exemplo que essas pessoas carregam em Cristo, né? Paulo falava várias vezes: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, né? Ele é Paulo e ele pode falar isso, né? Mas essa mostra o quanto nós devemos parecer com Cristo e isso afetar a vida de outras pessoas, beleza? Um outro ponto também relacionado ao crescimento da maturidade, e a gente vai reparar que muitos irmãos maduros fazem, por exemplo, ler livros. Quantos, talvez você nunca vai poder ter a oportunidade de sentar na mesa com Bob Sorge, com Douglas Gonçalves, né, e tantos outros irmãos que são referências no corpo de Cristo, de maturidade, que compartilham ensinos, estudos, né, e tudo mais. Mas você pode fazer isso através de um livro, através de um podcast, através de um curso. Então, se você quer crescer, você precisa ser intencional na leitura de livro. O que você está ocupando a sua mente? Você precisa ser intencional com podcasts, você precisa ser intencional com vídeos. E interessante que isso deve complementar a sua devocional, isso deve complementar a sua vida com Deus, isso deve complementar as disciplinas espirituais. E é interessante que quanto mais todas essas coisas forem cristocêntricas, mais vai impulsionar. Então, quanto mais você ouvir um podcast de uma pessoa que está compartilhando Cristo, sabe, é uma pessoa que é madura, isso vai te impulsionar a ler mais a Bíblia, a orar mais, a buscar mais. Quanto mais você escuta músicas cristocêntricas, você medita, você contempla o Senhor através da palavra cantada, revelada, mais você vai sentir desejo de buscar, mais você vai sentir desejo, sabe, de estar diante do Senhor. Quanto mais você faz cursos, né, cursos que vão fazer você entender melhor a Bíblia, como a Bíblia funciona, como ler, e tantas outras coisas mais, isso vai te impulsionar cada vez mais. Então, quantos livros você já leu? Isso não tem a ver com leitura, meritocracia e tudo mais, mas tem a ver com você tem lido livros, ou quais tipos de livros você está lendo, né? Quais cursos você já fez? Quais dúvidas que você tem? Porque muitas das vezes
a dificuldade, né, de entender, a falta de conhecimento, a dúvida, ela é combustível para o conhecimento. Então, precisa se estudar, precisa se buscar, entende? Então, esse fator, ele vai contribuir demais para que você possa crescer na fé. Então, esses são alguns pontos que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, sabe, se inscreva no canal, deixa seu like, envia para outras pessoas, sabe que você deseja crescer em graça e conhecimento, incentiva as pessoas às práticas dessas coisas que eu falei, sabe? Deu para fazer um panorama simples, mas a minha intenção aqui é te encorajar, sabe? É fazer você crescer cada vez mais na fé, é você ser alguém que é discípulo de Jesus, e discípulos de Jesus vão fazer discípulos também, e assim edificar a igreja, né? Então, eu queria agradecer a Deus pelo vídeo de hoje e agradecer a você por estar assistindo até aqui, tá bom? E é isso. Meu coração deseja cada vez mais isso, pessoas parecidas com Jesus, beleza? Que você cresça e se desenvolva em graça e em conhecimento. Deus abençoe, fica com Deus, tamo junto.